Guarda Revolucionária Islâmica abriu uma nova frente de confronto no Golfo Pérsico e colocou os Emirados Árabes Unidos no centro da crise. Nesta segunda-feira, 4 de maio de 2026, a tensão disparou depois que mísseis e drones iranianos foram lançados contra áreas próximas a Dubai, instalações de petróleo em Fujairah e embarcações comerciais no Estreito de Hormuz. Ao mesmo tempo, a Marinha dos Estados Unidos entrou na passagem marítima para proteger navios internacionais, enquanto forças americanas destruíram 6 lanchas iranianas que tentavam ameaçar a navegação. O que começou como pressão contra cargueiros agora se transforma em um choque direto entre a Guarda Revolucionária, os Emirados Árabes Unidos e a Marinha Americana. Já vou te contar tudo isso, mas agora você vai querer estar inscrito no canal para continuar bem informado, informações em tempo real na melhor qualidade jornalística já vista, no padrão de credibilidade Milson Alves. Em uma mensagem enviada a embarcações na região, a Marinha da Guarda Revolucionária afirmou que nenhum navio poderia cruzar a passagem sem autorização da República Islâmica. A ameaça foi direta. Qualquer embarcação que atravessasse a linha definida por Teherã poderia ser atingida. Os Emirados Árabes Unidos foram atingidos porque, segundo a versão que circula no noticiário, a Guarda Revolucionária passou a enxergar Abu Dhabi e Dubai como parte da estrutura de apoio aos Estados Unidos e a Israel na região. O ataque, segundo as informações divulgadas pelos Emirados Árabes Unidos, mirou uma embarcação da Abu Dhabi National Oil Company, uma das gigantes do setor energético do Golfo. A denúncia aponta o uso de 2 drones contra o navio Barakah, quando ele passava pela região de Hormuz. A embarcação não transportava petróleo no momento, mas o alvo tinha peso simbólico. Era um navio de uma potência árabe aliada dos Estados Unidos, de uma empresa estatal estratégica e de uma rota que abastece parte decisiva do mercado global. Por isso, o caso deixou de ser apenas um incidente marítimo e passou a ser tratado como uma provocação direta contra a ordem no Golfo. Essa leitura levou o regime iraniano a mirar não apenas embarcações no mar, mas também instalações estratégicas em território emiradense. O Ministério da Defesa dos Emirados informou que 4 mísseis de cruzeiro foram lançados do Irã em uma primeira rodada de ataque. 3 foram interceptados sobre águas territoriais e 1 caiu no mar. As sirenes tocaram em áreas diferentes, enquanto novas ondas de ataque continuaram sendo registradas. O ponto mais sensível foi Fujairah, na costa dos Emirados Árabes Unidos. A região abriga instalações ligadas ao petróleo e fica em posição estratégica fora da parte mais estreita de Hormuz. Segundo as informações que circulam, drones iranianos atingiram a zona industrial e causaram incêndio em uma estrutura petrolífera. O ataque elevou imediatamente a preocupação com o preço do petróleo, porque qualquer ameaça nessa área afeta o comércio global, o abastecimento de energia e a segurança de dezenas de nações que dependem da passagem marítima. A ofensiva iraniana também atingiu embarcações internacionais. Um petroleiro emiradense teria sido atacado por 2 drones iranianos no Estreito de Hormuz. Navios britânicos também foram alvos, incluindo uma embarcação de carga atingida ao norte de Dubai, com incêndio na sala de máquinas. Uma embarcação sul-coreana também apareceu entre os relatos de navios atacados. A sequência mostra que a ação não ficou limitada a uma disputa entre Teherã e Abu Dhabi. O regime iraniano tentou transformar a passagem marítima em uma zona de medo. A resposta dos Estados Unidos veio com a entrada da Marinha Americana no Estreito de Hormuz dentro da chamada Operação Projeto Liberdade. A missão foi apresentada como uma ação para garantir que navios comerciais continuem atravessando um corredor essencial do comércio internacional. Na prática, Washington deixou claro que não aceitaria uma ordem iraniana fechando Hormuz por intimidação militar. Foi nesse cenário que as forças americanas destruíram 6 lanchas iranianas. As embarcações ligadas à Guarda Revolucionária tentavam se aproximar de navios comerciais e de forças americanas na área. Segundo as informações divulgadas, helicópteros Seahawk foram usados na ação. O recado foi simples. Lanchas rápidas podem intimidar cargueiros, mas não conseguem enfrentar navios de guerra, helicópteros e sistemas de defesa de uma marinha preparada para operar em águas hostis. A destruição das 6 embarcações mudou o clima da crise e mostrou que os Estados Unidos não estavam apenas observando,
Teherã também tentou afirmar que havia atingido um navio de guerra americano com mísseis. O Comando Central dos Estados Unidos negou a versão e declarou que nenhum navio da Marinha Americana foi atingido. A diferença entre a propaganda iraniana e o resultado no mar virou parte central da crise. De um lado, a Guarda Revolucionária tenta vender a imagem de controle absoluto sobre Hormuz. Do outro, a presença americana avança, protege navios comerciais e neutraliza embarcações iranianas que tentam bloquear a passagem. Os ataques saíram de diferentes pontos do Irã. Relatos apontam lançamentos a partir de Isfahan, no centro do território iraniano, de Bushehr, no sudoeste, principal área portuária iraniana próxima ao Golfo Pérsico. Essa distribuição mostra que a ofensiva não foi um incidente isolado, foi uma operação coordenada, envolvendo mísseis, drones e pressão naval. O objetivo era criar choque rápido, espalhar pânico em portos, ameaçar embarcações estrangeiras e forçar os adversários a reagirem sob pressão. Os Emirados Árabes Unidos classificaram os ataques como agressão traiçoeira e afirmaram reservar o direito legítimo de responder. A retaliação passou a ser tratada como iminente. O governo emiradense colocou suas defesas em ação, emitiu alertas para a população e pediu que moradores procurassem locais seguros, longe de janelas, portas e áreas abertas. Também orientou a população a não tocar, fotografar ou se aproximar de fragmentos de mísseis interceptados. A mensagem indicava que o ataque não era apenas militar, mas também uma ameaça direta à segurança civil. Dubai e outras áreas dos Emirados passaram a operar sob alerta. Voos entre Israel e Dubai foram suspensos, enquanto Bahrein declarou estado de emergência. Oman também entrou no mapa da atenção depois de relatos de impacto em um prédio residencial, com 2 pessoas feridas. A crise, portanto, saiu do ponto inicial e começou a respingar em aliados vizinhos e rotas comerciais. O Irã, ao tentar pressionar os Emirados, acabou empurrando mais atores regionais para o mesmo lado da mesa contra a Guarda Revolucionária. A entrada dos Estados Unidos no Estreito de Hormuz tem peso porque a passagem concentra uma parte vital do petróleo transportado por mar no mundo. Quando o Irã ameaça fechar essa rota, não ameaça apenas um rival político. Ele ameaça energia, inflação, transporte marítimo, seguros, comércio e estabilidade econômica. Por isso, a reação americana não foi tratada apenas como defesa de aliados, mas como proteção de uma rota que sustenta a economia global. O petróleo Brent chegou a subir mais de 5,4%, refletindo o medo imediato do mercado diante da escalada. O cálculo da Guarda Revolucionária parece ter sido criar caos suficiente para forçar seus adversários a negociar em condições mais favoráveis. Mas essa aposta é perigosa. Ao atacar os Emirados Árabes Unidos, ameaçar navios britânicos, atingir embarcações asiáticas e desafiar a Marinha Americana, Teherã ampliou a lista de interessados em uma resposta dura. O regime tentou mostrar força, mas pode ter criado justamente o cenário que mais temia, uma coalizão regional, com árabes, americanos e israelenses alinhados contra sua estrutura militar. A crise também expõe o momento interno do regime iraniano. Depois de semanas de pressão econômica, danos militares e disputas internas, a Guarda Revolucionária teria escolhido reacender a guerra para recuperar unidade dentro do próprio sistema. Em regimes fechados, conflitos externos costumam ser usados para silenciar brigas internas, justificar repressão e tentar reunir facções rivais em torno de uma ameaça comum. O problema é que essa manobra só funciona quando o custo externo é controlável. Em Hormuz, o custo pode sair do controle rapidamente. A história mostra que o Estreito de Hormuz sempre foi mais do que uma rota marítima. Durante a Guerra Irã-Iraque, nos anos 1980, a chamada Guerra dos Petroleiros colocou embarcações comerciais no centro do conflito. Naquele período, ataques a navios e minas no Golfo levaram os Estados Unidos a escoltar petroleiros e a ampliar sua presença naval. Outras nações também aprenderam que ameaçar rotas comerciais costuma provocar reação maior do que o agressor espera. No Mar Vermelho, ataques contra navios comerciais ligados aos Houthis trouxeram forças ocidentais para proteger a navegação. No Golfo de Aden, a pirataria somali gerou operações internacionais de patrulha.
No Mar do Sul da China, a militarização de áreas disputadas fez várias nações reforçarem presença naval e alianças. O padrão se repete. Quando uma força tenta transformar passagem comercial em arma política, outros atores se unem para impedir que o comércio global fique refém. A diferença agora é que o Irã não atacou apenas navios sem bandeira clara ou alvos isolados. A Guarda Revolucionária mirou uma nação rica, estratégica, próxima dos Estados Unidos e ligada a Israel por relações normalizadas. Os Emirados Árabes Unidos não são um alvo pequeno, são um centro financeiro, logístico e energético do Oriente Médio. Um ataque contra Dubai, Fujairah ou instalações de petróleo emiradenses mexe com bancos, aeroportos, portos, energia e confiança internacional. Por isso, a reação tende a ir além de notas diplomáticas. A posição britânica também ficou sob pressão. Com navios britânicos atacados, Londres foi obrigada a emitir alertas para embarcações, mas a crítica que circula é que o governo britânico demorou a apresentar uma resposta firme. Enquanto isso, Washington agiu no mar e Abu Dhabi preparou retaliação. A diferença de postura reforça a percepção de que a segurança marítima em Hormuz, neste momento, depende principalmente da força americana e da disposição regional de enfrentar a Guarda Revolucionária. Israel também colocou suas defesas em alerta e afirmou acompanhar de perto a escalada. A leitura israelense é simples. Se o Irã ataca os Emirados hoje, pode tentar atingir Israel amanhã ou ativar aliados como Hezbollah no Líbano. Ao mesmo tempo, forças israelenses continuaram atacando estruturas do Hezbollah no sul libanês, depois de ameaças e disparos contra posições israelenses. A crise em Hormuz, portanto, não está isolada. Ela se conecta ao Líbano, ao Golfo, ao Mar Vermelho e à disputa maior entre Teherã e seus inimigos regionais. O Hezbollah tentou elevar o tom, dizendo que não há cessar-fogo real no Líbano e prometendo novas surpresas. Mas o grupo também aparece pressionado por perdas, ataques israelenses e redução de espaço operacional. A conexão entre Hezbollah e Irã é parte essencial dessa crise. Quando Teherã aumenta a tensão no Golfo, seus aliados costumam testar limites em outras frentes. Só que, neste momento, Israel e Estados Unidos parecem preparados para responder em mais de uma direção. A presença do almirante Brad Cooper na região também pesa no simbolismo da operação. Imagens e relatos indicam que ele sobrevoou áreas próximas ao Estreito de Hormuz e acompanhou forças americanas envolvidas na missão. Isso passa a mensagem de comando direto, presença no terreno e prontidão. Não se trata apenas de uma declaração feita de longe. A operação americana já está em curso, com navios, helicópteros, militares e bloqueio naval contra portos iranianos. A destruição das 6 lanchas iranianas expôs essa diferença de capacidade. O risco agora é a sequência da resposta. Os Emirados Árabes Unidos podem atacar portos, bases de lançamento, instalações militares ou áreas petrolíferas iranianas. Os Estados Unidos podem ampliar ataques contra posições da Guarda Revolucionária responsáveis por ameaçar navios. Israel pode agir contra estruturas ligadas ao Irã e ao Hezbollah. E uma coalizão árabe pode surgir com mais força, especialmente se a Arábia Saudita, Bahrein e outras nações entenderem que o regime iraniano passou de provocação para agressão aberta. Para Trump, a situação também cria um momento de decisão. A Operação Projeto Liberdade foi apresentada como uma ação para reabrir Hormuz e garantir a passagem segura de embarcações comerciais. Agora, depois dos ataques contra os Emirados e contra navios internacionais, a Casa Branca fica diante de uma escolha: manter a resposta limitada ao mar ou ampliar a pressão contra alvos iranianos em terra. A Guarda Revolucionária postou que a escalada poderia dividir seus inimigos. Até agora, o efeito parece ser o contrário. No fim, o ataque iraniano contra os Emirados Árabes Unidos abriu uma crise maior do que Teherã talvez esperasse. O regime tentou intimidar Dubai, pressionar navios internacionais e desafiar Washington no Estreito de Hormuz. A resposta já começou com a destruição de 6 lanchas iranianas e pode avançar para uma retaliação mais dura nas próximas horas.
O que está em jogo não é apenas uma disputa militar no Golfo Pérsico, mas a liberdade de navegação em uma rota que sustenta parte decisiva da economia mundial. Eu sou Milson Alves, internacionalista, e meu propósito é te manter bem informado com a verdade todos os dias. Os links das notícias estão na descrição do vídeo. Deixa o like nesse vídeo, inscreva-se no canal e ao final dê uma olhada nos comentários para você ficar ainda mais bem engajado com a comunidade Milson Alves.